nem América do Sul. Vou discutir Brasil aqui, porque é o que a gente está falando, nosso território. Mas veja, tem um autor que é professor da UERJ, inclusive, que ele vai dizer que hoje, hegemonicamente, ou seja, não é exclusivo, mas é o que dá a principal direção a nível de América Latina, que é fruto desse movimento latino-americano, a gente tem três perspectivas aí. A gente tem a crítica marxista, fundamentalmente no Brasil, e alguns setores na Argentina, alguns setores no Chile, alguns setores no México, enfim, em alguns países. A gente tem a crítica histórico-disciplinar, e aí veja que ele utiliza o termo crítica, tá? E aí a gente pode depois discutir o que é crítica, se a crítica vai a raiz da coisa, né? Ou seja, vai radical ou não, enfim. Mas veja, a crítica que ele está chamando aqui de histórico-disciplinar nada mais é do que a recuperação das pioneiras como no escopo de um movimento feminista liberal, né? Que de fato elas foram, não dá para negar nesse sentido. Essas mulheres lutaram pela regulação do mercado de trabalho feminino, essa precisa ser uma verdade. Lutaram pela carga, pela jornada de trabalho, lutaram contra o trabalho infantil. Essas mulheres lutaram contra isso. Isso não é necessariamente revolucionário, tá, gente? Só para poder deixar bastante claro aqui. Embora hoje quase que seja, né? Se tu falar isso, você já é taxado como comunista, sendo que não é uma pauta comunista na sua essência, enfim. Pauta comunista é a transformação da sociedade, né? Essas são pautas reformistas. Então, veja, isso aqui vem, essa crítica histórico-disciplinar, ela vem fundamentalmente da Argentina e está espraiada em toda a América Latina, em maior ou menor grau, e tem uma crítica também que é a decolonial, que é algo um pouco mais recente e que tem muito a ver com a ideia do movimento de reconceituação naquele tópico 1 que eu falei, que tinha a ver com a identidade latino-americana. Então é um movimento que faz uma crítica que coloca no sentido do seguinte, olha, a América Latina tem uma particularidade, ela foi colonizada. Então nada do que vem da Europa nos interessa. Tá? A gente tem que lutar pela nossa libertação, que a gente ainda não tem. Então tem um conjunto de questões aqui, que eu não vou também apresentar, mas hoje, esse autor, eu esqueci o nome dele, é um professor, não lembro se ele é uruguaio ou argentino, da UERJ, é Serra alguma coisa, e ele vai trazer Cara, para a não tô gente que a gente lembrando tem, também. acabei, eu deveria ter Fugiu. anotado, né? Ele vai trazer para a gente que temos hoje essas três perspectivas. No Brasil, hoje a hegemônica é a crítica marxista, plural também dentro dela, mas que a gente sabe que no âmbito do cotidiano profissional, ela não é nem um pouco hegemônica. Sim. Deixa eu ler alguns comentários. A Paulinha Flores, boa noite, bem-vinda, Paulinha. O Luiz Henrique, gente, hoje vi uma assistente social falando justamente sobre isso, em específico o porquê do nome ético-político. Isso aí é uma dúvida muito, muito pertinente, muito recorrente também, né? Muitos perguntam por que projeto ético-político, né, João? Sim, sim. É assim, é uma influência do Gramsci dentro do serviço social. O Gramsci ele tem um conjunto de termos, conceitos, enfim, que para poder desenvolver toda a sua teoria de compreensão da realidade. Um deles é o de catarse, e dentro do catarse tem um momento ético-político, que é esse momento em que você se depara com o cotidiano, mas você não está na esfera do imediato, você está numa outra esfera, numa esfera em que você se debruça sobre a realidade para poder pensá-la e intervi-la coletivamente, né? Enfim, de uma Sim, maneira estratégica e tática, enfim, que tem a ver com os processos de transformação da sociedade. Sendo muito simplista na explicação, porque é um conceito bastante complexo, porque teria que explicar sim, todos os sim. conceitos do próprio Gramsci. Se for Mas veja, aprofundar, te passam umas 3 horas, né? é, pois é, e aí quem trouxe essa discussão e trouxe de maneira, não vou dizer ingênua, mas sem se preocupar com a forma que seria abordada, né, até hoje foi o professor José Paulo Neto, né?
Ele que, num dos sim, textos deles, escreveu isso e o pessoal comprou. Mas já tinha pessoas pontuando, sim. assim, é porque é diferente, né? Eu, o João, falar, o professor Zé Paulo Neto falar, tem um peso, É, né? é Enfim. um pouquinho diferente. Pouca coisa. Só detalhe. A gente falando aqui e o Zé Paulo Neto falando tem pouca diferença. Pouca diferença, É entendeu? detalhe. Luiz Henrique, de 1925 a primeira escola, né? No Brasil, não, Luiz Henrique. No Brasil é América Latina. 1936. É, No é no Chile, Brasil. eu acho que ele tá falando. Ah, tá falando do Chile? Acho, né? Boa 25 noite, é Chile. Antonina. Essa elite sempre podre. Uma das melhores É frases da isso. noite, né? O Lucas Elias. Sim, Luiz. 1925 foi a primeira escola de serviço social no Chile. Ah, tá. Ele perguntou no Chile. Sei que era no Brasil. Alda Carmo. Boa noite, Alda. Bem-vinda. Luiz Henrique, a segunda em 1929. Essa sim com influência católica. Ah, vocês estão falando de Chile aqui, galera. Betânia Barbosa. Boa noite, Betânia. Seja bem-vinda. Ela que é membro do canal. Rosimeire Leite dos Santos. Bacana. Seja bem-vinda aí, Rosimeire. Vamos lá. Boa noite, Rosimeire. Boa noite, Mariana Barbosa. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Então, João Rafael, acho que você explanou bem pra caramba sobre essa questão da necessidade do movimento de reconceituação. Então, assim, foi um movimento trabalhoso e muita gente pensa que isso foi fácil, mas não foi, né? Teve embate, teve enfrentamento, correlação de força, como toda grande mudança, né? Toda grande mudança nunca é fácil de se implementar, de se fazer, né? Sempre tem essa questão do enfrentamento. E aí teve esse trabalho todo para mudar ali a direção da profissão. E hoje, cara, hoje a gente vê movimentos reacionários dentro da profissão. Claro, é isolado, tem um aqui, outro ali, mas eu já vi movimentinhos ali reacionários, no sentido de contra-argumentar o projeto ético-político, no sentido de se instaurar um novo projeto ético-político, mais conservador, mais reacionário, o que seria lógico, gente, um baita, um hiper mega retrocesso na profissão, que significaria o serviço social isso voltar ao passado, né? Voltar àquelas práticas, aquelas técnicas, aquelas abordagens culpabilizadoras, tratando do imediato como sempre era antes, né? E aí como tu vê isso, cara, hoje depois de tanto trabalho, cara, para se conseguir esse famoso movimento de reconceituação, de conseguir implementar a teoria crítica marxista ali no projeto ético político, como tu vê isso, cara? Adriano, é outra ótima pergunta, né? Só que eu vou fazer um comentário a partir do que você falou, que remete à questão de que não foi fácil. Não foi, não será, não é e não será. E aí eu acho que o não será tem a ver exatamente com a sua pergunta, assim. Que a gente estaria falando aí de uma disputa futura, presente e futuro. Veja, essas mulheres, fundamentalmente, a gente precisa dizer, tivemos homem, né? Eu falei de José Paulo Neto, falei de Vicente Uma minoria, né? Valentes, né? Mas era minoria, a gente precisa É, lembrar disso. Né? A gente está falando eram fundamentalmente de uma mulheres. categoria formada por mulheres, né? Mais de Até 90%. hoje, né? Até hoje, A gente até não é hoje. nem 10% ainda na categoria. Não, não é. E nem vai ser. É. Não vejo chance desse quadro mudar, não. Veja, elas se organizavam dentro do CELATS, elas se organizavam dentro das associações que hoje a gente chama de sindicatos, que depois a gente vai fazer a escolha de fechá-los, e aí, muito tempo depois, outros setores vão reabri-los. Enfim, foi um movimento que envolveu foi muita luta, muita organização, muito diálogo, prisões, torturas, tá? Tem coisas que eu não vou falar aqui, mas eu sugiro muito que vocês leiam o livro que o Cefés lançou em 2014. Aqui, ó. Serviço Social, Memórias e Resistência contra a Ditadura. Depoimentos. Isso aqui foi lançado em 2014 ou 2017?
Agora eu fiquei na dúvida. Não, 2014 acho que a gente fez a proposta, 2017 foi efetivado. Acho que foi isso. Posso estar enganado aqui nas datas, tá, gente? Mas não importa. Eu tenho a versão impressa, porque eu estive no lançamento lá em Brasília e participei da mesa, junto com Joaquina Barato, Vicente Falheiros e outros assistentes sociais que agora minha memória me traiu. Gente, a gente está falando de pessoas que tiveram os filhos sequestrados, porque a gente, né, mulheres, como a gente pode afetar a mulher? Tem duas formas de afetar a mulher. E aí não é uma fala machista, não, é a constatação da realidade. Porque é o pensamento conservador que está dizendo isso. Veja, é atacando o filho dela e atacando seus órgãos genitais. Tá? É esse tipo de coisa que a gente está falando que essas mulheres passaram. Tá? É isso. É importante dizer isso. E elas passaram por isso, superaram. Marilda conta, inclusive, como foi o processo de superação dela nesse livro aqui. Ela diz assim: eu precisei de décadas para poder fazer análise e a partir de uma pergunta do meu analista ou psicólogo, não lembro agora, do terapeuta dela, enfim, Psicanalista. psicanalista, enfim. E aí eu consegui começar a falar sobre, tá? Olha isso, ela começou a falar, ela não fala sobre, ela começa a falar. E foi uma das cenas que mais me tocou até hoje. E aí a defesa do projeto ético político para mim é uma questão de vida, não é uma questão só de profissão, tá? Para mim é uma questão de vida. E é incrível, assim, é incrível. A Luísa Erondina, hoje deputada federal, ela teve nesse processo, a própria Rosa Santa Cruz, que eu já tinha citado, a professora Marilda, Leila Lima Santos, a professora Maria Inês Souza Bravo, enfim, pessoas que eu já ouvi colegas durante eventos que eu mesmo organizo falando, nunca pisaram na ponta. Essas mulheres não precisavam nem pisar na ponta, só pelo que elas fizeram, gente, mas elas pisaram. Aí é que vocês se enganam. A professora Marilda, por exemplo, ela foi expulsa da Previdência Social, tá? Ela foi expulsa durante a ditadura, ela perdeu o emprego dela. E hoje a gente fica com medo de dizer não para o nosso gestor para não perder o emprego. Dizer não. Essas mulheres estão em outro nível, tá? Outro nível, que a gente não tem noção, ideia do que efetivamente é. Então, eu queria pegar esse gancho para poder dizer sobre os movimentos reacionários. Tem três grandes problemas esses movimentos reacionários. O primeiro, eu quero fazer uma brevíssima contextuação. Se a profissão surge como fruto de condições, como parte e expressão de condições socioeconômicas, e também da apropriação de setores, né, das diferentes classes que estão disputando a sociedade, ela vai ter também no movimento de reconceituação a mesma dinâmica. Havia todo um terremoto social na América Latina, no mundo. A gente está falando de 59, teve Revolução Cubana, Revolução na China, na década de 60, 50, não lembro bem agora. Teve Revolução do Vietnã, Guerra do Vietnã, Guerra das Coreias. Né? Enfim, os Estados Unidos foi lá e destruiu a Coreia do Norte. Por que a Coreia do Norte é assim, assado? Porque os Estados Unidos destruiu todo o território. Sim. Destruiu. Vocês sabem o que é Não só destruir? destruiu, como embargou economicamente. Embarga. E essa parte o pessoal parece que esquece, né? Só que agora o bagulho ficou doido, né? Que o pessoal se reconstruiu e se reconstruiu lindamente. Para vocês terem uma ideia, os diversos territórios da Coreia do Norte não têm condições de plantio por conta das bombas utilizadas nos Estados Unidos. A guerra tem décadas, gente. Décadas. Então, veja, por que os caras construíram o metrô mais profundo do mundo? Porque eles foram bombardeados, gente. Por que as ruas dos caras são extremamente largas? Porque destruíram tudo. Então, eles fazem de qualquer rua do seu país um espaço onde pode ter embarque e desembarque de passageiro para poder, seja avançar ou recuar no movimento de guerra. Ou seja, é um país que precisou se reconstruir a partir de um estado de guerra, de um estado de tensão de guerra. Enfim, estou falando isso tudo para vocês entenderem que essas condições, essa luta de classe estava posta também quando surgiu o movimento latino-americano, de reconceituação latino-americana, que foi uma apropriação de frações de classes. Tá? E no Brasil a gente vai ter a particularidade de que a fração que vai sair vencedora desse processo
vai ser a fração da classe trabalhadora mais revolucionária. Então, veja, essas pessoas, essas frações de classe que perderam, elas nunca deixaram de disputar a profissão. Elas ficaram silenciadas. É essa que é a verdade. Inclusive, tem um texto do professor José Paulo Neto, na década de 90, se eu não me engano, em 96, que é o Transformações Societárias e Serviço Social, que ele vai falar, olha, a gente tem aqui, ó, em disputa, a perspectiva pós-moderna, a perspectiva conservadora, a perspectiva revolucionária. Ele vai dizendo lá, não são esses termos, tá, gente? Não me recordo agora, mas ele recupera ali umas 4 ou 5 perspectivas em disputa em 1996. Ou Sim. seja, o que ele está querendo dizer ali? Essa galera está viva, só que estão no armário. Só que a dinâmica da luta de classe no Brasil mudou. Uma fração da classe burguesa venceu bizarramente, a partir de mentiras, a partir do ataque às minorias, a partir da inferioridade da diferença, ou seja, aquilo que é diferente a gente vai inferiorizar. Então a gente vai inferiorizar as pessoas com deficiência, a população LGBT, as mulheres. Essa fração venceu. E não só no Brasil, ela tem vencido no mundo também.